Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o nosso convidado de hoje é Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Boa noite, presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Gostaria de começar aí a gente falando sobre as perspectivas desse ano de 2023 do Legislativo Municipal. Boa noite, Rogério, é um prazer estar aqui na Band Entrevistas. Bem, em 2023 eu recém assumi a Câmara Municipal e nós temos algumas ideias, alguns planos, projetos para a gente fortalecer o parlamento, sempre na perspectiva de ter a Câmara Municipal mais próxima do cidadão. Então, para isso, nós estamos fortalecendo algumas ferramentas que já existiam, como a Escola do Parlamento, a Central da Cidadania itinerante, alguns conselhos que tratarão em desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, ainda muito no campo dos projetos, né? Presidente, o senhor está no segundo mandato, não é isso? Isso. É considerado um parlamentar ainda jovem e já conseguiu aí chegar à presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. Como é que está sendo essa relação com os outros vereadores, principalmente os mais experientes? Como é que o senhor está trabalhando para iniciar todo esse trabalho? Bem, Rogério, obviamente assumir o poder legislativo é uma responsabilidade muito maior, né? E fui alçado por isso, obviamente, por um relacionamento, por um trato com os colegas. No meu primeiro biênio, nos 2 anos anteriores, eu tive o prazer de ser líder do governo Sarto na Câmara e isso me deu liberdade para tratar e dialogar com todos os 43 colegas vereadores e por isso, por essa razão, por a forma de relacionamento, de escutar, de ouvir, dialogar sempre, foi que me deram esse prazer de ser presidente. Obviamente agora tem uma tarefa administrativa, né, de tocar o dia a dia da Câmara, mas com um pouco de experiência que eu já tinha trazido da saúde, que fui gestor aí há quase 10 anos atrás, está sendo importante reviver. E estamos tentando, né, obviamente ainda ouvindo os colegas, conversando com todos, ouvindo os servidores mais experientes da casa, administrar a Câmara Municipal nas questões mais pontuais, né? Do ponto de vista político, acho que essa experiência que eu relatei de ter sido líder está me dando uma boa experiência aí para conduzir esse momento. O senhor foi eleito no fim do ano passado, né? Está iniciando o trabalho desse ano de 2023, já teve a oportunidade de ser o líder do prefeito José Sarto na Câmara e observa toda uma questão de luta por maioria na casa, por parte do prefeito José Sarto, muitas articulações que tiveram todo um reflexo do processo eleitoral do ano passado. Dentro do próprio PDT, né, é o partido do prefeito, há parlamentares que até ontem, né, faziam parte da base e hoje fazem uma oposição ao prefeito José Sarto. Como é que o senhor pretende lidar exatamente com todas essas relações políticas de oposição, né, de situação e de gente que ontem era situação e hoje é oposição? Eu acho que isso é natural, um processo natural, Rogério. Assim, nós estamos numa reacomodação das forças políticas. O meu papel como presidente da Câmara é dialogar e conversar e dirigir o parlamento focado nos 43. Então, independente se são vereadores que fazem oposição ao governo, que são da base, a minha responsabilidade é de proteger a Câmara, de fazer projetos tramitarem, deixar a Câmara Municipal aparecer. Então, independente das posições, é claro que eu acompanho isso de perto, como você disse, eu fui líder, sei da responsabilidade do governo de ter uma base na Câmara, mas nesse momento eu me afasto um pouco desta missão de fazer essa relação, esse paralelo entre base e oposição e procuro ver os vereadores, os 43, né, comigo, de forma igual, tentando fazer a Câmara aparecer, o debate ser cada vez mais saudável e salutar. Então, esta é a minha principal tarefa nesse momento. Em relação à pauta do Legislativo para esse primeiro semestre, quais são os pontos que o senhor considera importante, que pretende colocar para caminhar nesse primeiro semestre de 2023? Bem, tem uma matéria que é muito importante, inclusive já foi dado início a essa discussão, que é de responsabilidade neste momento do Poder Executivo, que é o plano diretor, Rogério.
Nós estamos já com algumas discussões prévias internas na Câmara. Nós lançaremos agora, dia 19 de abril, um grande seminário, curso de formação sobre o plano diretor, que eu acho que essa é a matéria mais importante de 2023. Essa matéria que vai definir os rumos da cidade, as perspectivas econômicas, sociais, a preservação do nosso espaço do meio ambiente. Tudo isso vai ser culminado e discutido no plano diretor, que é uma matéria super complexa e envolve deve envolver toda a cidade. Então, nesse momento, a Prefeitura está realizando os fóruns territoriais, deverá realizar um fórum municipal e esta matéria, ao chegar na Câmara, nós vamos também realizar audiências públicas para discutir esse tema. Deixando claro mais uma vez que nós faremos ainda nesse primeiro semestre um curso de formação para vereadores, assessores, servidores e população em geral, para que a gente entenda e conheça a importância de um plano diretor, para que quando essa matéria chegar na Câmara, no final do ano ou no segundo semestre, a gente esteja preparado para dialogar com a sociedade e dar a nossa contribuição nesse tema, nesta lei que, como eu disse, é muito importante para o desenvolvimento, para os rumos da cidade. Existem temas, vamos dizer, polêmicos que dominaram o noticiário político. Foi o caso no fim do ano passado da aprovação da taxa do lixo, mensagem do executivo, do prefeito José Sarto. Isso gerou, houve uma disputa muito grande, na votação. Isso gerou algum clima ruim entre os parlamentares? Não, de forma alguma. Clima ruim entre os parlamentares, não. Obviamente há divergência, e esse é o lugar do parlamento, é o lugar da divergência. Esse é um tema, Rogério, que a gente precisa discutir em nível municipal. Nós temos uma relação com a produção do lixo da nossa cidade, com o manejo dos resíduos sólidos ruim há pelo menos 40 anos. Se você pegar o debate político da década de 80, você vai ver que o lixo, aonde depositá-lo, como recolhê-lo, faz parte já deste debate. Então a gente precisava enfrentar esse tema. E já em 2021 nós começamos a discutir isso, avançamos por 2022, aprovamos no final do ano a criação de uma taxa, aprovamos já em 2023 as isenções dessa taxa, ou seja, quem não vai pagar, que hoje os estudos da Prefeitura datam de 75% da população não vai pagar essa taxa. Mas nós entendemos, a Câmara Municipal entendeu que esse é um problema que precisava de um grande debate, uma grande discussão. E, obviamente, junto com a criação da taxa do lixo, nós também aprovamos um projeto chamado Mais Fortaleza, que prevê implementações de várias ações, dentre elas o aumento da reciclagem do nosso resíduo sólido, com metas até 2030. Então, esse é um tema muito importante, nós precisávamos discutir sobre ele e entendemos que precisava ter recurso novo para tratar destas metas e dessas ações até 2030. Então, eu acho que é um tema superado. A Prefeitura deverá iniciar a cobrança esse ano e nós vamos acompanhar. Agora em abril, né? Agora em abril. E nós do Parlamento vamos acompanhar, fiscalizar, estar perto da população para de fato cobrar que essas ações, que esse planejamento, que deve ser implementado na sua totalidade até 2030, de fato aconteça. No próximo ano nós vamos ter eleições municipais e o noticiário político já coloca, de certa forma, a campanha na rua de forma antecipada. Quem vai ser candidato, quem é pré-candidato, seja na oposição, seja na situação. O senhor teme que essas discussões dominem as discussões lá na Câmara Municipal, ou seja, os vereadores já preocupados com as eleições do próximo ano? Não, eu acho que não. No Brasil a gente costuma dizer que tem para a política tem 2 anos, o ano eleitoral e o pré-eleitoral. Ou seja, essa discussão ela está sempre permeando os debates. Mas no momento o que eu percebo dos vereadores é a preocupação com alguns temas importantes. Se você acompanhar, e você acompanha, Rogério, se o cidadão tiver a curiosidade de acompanhar mais as sessões, vai ver que o que de fato dominam os debates no plenário da Câmara são discussões sobre a cidade. Discussões sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre o saneamento básico, que agora estamos entrando numa discussão nova. O Ceará entra numa meta de ter aumentado o seu saneamento básico, inclusive em Fortaleza. Então, esses são os temas que de fato dominam os debates da Câmara Municipal. E nós estamos antenados com isso.
né, nós temos dois grandes problemas que precisam ser enfrentados, né, na minha avaliação. Um deles é a segurança pública. Nós precisamos ver um plano novo, um projeto novo, tanto do governo do estado, quanto da prefeitura, como do governo federal, que eu advogo há algum tempo que esse crime organizado precisa ser enfrentado de forma nacional. Então esse é um tema que nós aguardamos aí que o governo federal encampe em frente verdadeiramente. E o tema da saúde, que eu sou, né, profissional de saúde, de fato, gestão em saúde, estou emprestado para a política, para a Câmara, mas eu sou um profissional de saúde e eu acho que nós precisamos ter uma discussão séria sobre isso, sobre financiamento e sobre o modelo novo que nós queremos sobre saúde. E aí esse tema é um tema que também precisa ser enfrentado, principalmente pelo governo federal, que é quem financia o SUS pelo Brasil inteiro. Então, esses são temas que, se você for acompanhar, como eu disse, são temas que mais são recorrentes no plenário da Câmara Municipal, muito mais do que as eleições. As eleições é um reflexo de tudo isso, né, dos projetos que determinados grupos defendem, partidos defendem. Isso é um reflexo que no tempo oportuno vai ser de fato discutido, e esse tema deve ser de verdade discutido com a população que vota. O senhor considera que hoje a atual legislatura lá da Câmara Municipal de Fortaleza tem um debate hoje mais qualificado? Tem evoluído o debate dos vereadores? Eu acho que sempre, né? Por exemplo, se eu olhar para trás, em 2017, quando eu assumi o primeiro mandato, para hoje, a gente percebe que há sempre uma evolução dos temas. E aí, por que há, né, mesmo mudando o quadro de vereadores? Porque há uma evolução também na discussão nos bairros da cidade, nas entidades de classe, na sociedade. Então a sociedade vai mudando essa discussão e, obviamente, o vereador, Rogério, é o político que mais está perto da população. É o cara que está no bairro durante a semana, que está no restaurante no fim de semana, o cara que está nas associações, que está no time de futebol. Então, a partir dessa discussão que ele escuta no seu dia a dia, é o reflexo que é levado para o parlamento, para o plenário da Câmara. Então, a cada ano, por exemplo, há 2 anos atrás, nós discutíamos muito sobre as ações de enfrentamento à pandemia. Hoje ninguém se discute mais isso, porque graças a Deus nós estamos vendo o quadro, ainda estamos num quadro pandêmico, mas, né, com os níveis de infecção muito baixos, quase imperceptível. Então esse debate está sempre em evolução. Nós vimos agora um novo governo federal assumindo, então está em voga a discussão sobre a economia, sobre taxa de juros, quais são as ações que o governo federal deve tomar, e a gente acaba ouvindo isso na rua e levando isso para o parlamento. Então essa discussão ela é muito dinâmica e acaba sim tendo sempre uma evolução. Quando problemas são resolvidos, a gente encampa outros problemas e outras discussões para levar ao plenário da Câmara. Gardel, eu vou pedir um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua aqui batendo esse papo com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim. É um instante só e a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje o meu convidado é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim. Vereador, presidente, hoje a Câmara Municipal de Fortaleza implantou um projeto que é a Escola do Parlamento, que já existe na Assembleia Legislativa do Ceará. E agora a Câmara pretende exatamente fazer dessa iniciativa uma forma de gerar capacitação, não só de servidores, dos próprios parlamentares e também da população em geral. Como é que serão as ações acerca da Escola do Parlamento? Muito bom. A Escola do Parlamento, ela na verdade já existia. O que nós estamos fazendo agora é fortalecendo e dando um caráter, inclusive, muito mais de um papel como uma grande âncora dos grandes debates da cidade, muito mais do que formação apenas, né, que já é muito importante. Agora, no mês de março, por exemplo, nós conseguimos realizar um grande evento sobre primeira infância, né, que Fortaleza, inclusive, é referência nacional nesse tema, pelas ações que foram desenvolvidas pela Prefeitura em vários setores, como saúde, assistência social. Nós lançamos, inclusive, um livro em parceria com alguns profissionais de saúde que conseguiram registrar tudo isso. A Escola do Parlamento conseguiu capturar todo esse conhecimento, estimular o lançamento de um livro. Nós, na Câmara, produzimos e fizemos um grande evento para isso. Como eu já falei no bloco anterior, nós agora, em abril, vamos fazer
um grande seminário, né, uma espécie de curso de formação sobre o plano diretor. Isso vai ser tocado pela Escola do Parlamento, é um curso aí de quase 3 meses de duração, que vai nessa direção, ou seja, capacitar as pessoas, para além do corpo técnico da Câmara, capacitar o cidadão para ter contato com o plano diretor, que é um tema muito importante para a cidade. Então, o caráter que nós queremos dar à Escola do Parlamento é justamente esse, é trazer temas para dentro do Parlamento, trazer o cidadão para discutir esse tema, um tema que dialoga com a cidade, né? Seja ele o plano diretor, a primeira infância, ou até mesmo, né, a discussão sobre energias renováveis, por exemplo, que nós já estamos tratando também de um seminário, um curso, um evento sobre isso, que é algo que está sendo demandado no mundo todo, né? Você pegar, por exemplo, na Europa, já tem inclusive prazo para carros a combustão deixarem de rodar e passarem a rodar apenas, né, com energia renovável. Então esse é um tema que daqui a pouco chegará no Brasil e chegará em Fortaleza. Então nós da Câmara Municipal, através da Escola do Parlamento, vamos antecipar esse debate, certo? Convidando o cidadão para participar, para que o cidadão também possa estar antenado com as grandes discussões do mundo que deverão chegar em Fortaleza. Em relação à Central da Cidadania, como é que funciona esse projeto que procura levar prestação de serviços para os bairros da capital? A Central da Cidadania Itinerante, a Central da Cidadania, ela foi pensada para prestar alguns serviços públicos, né, relevantes, como o atendimento da Secretaria de Finanças, para o cidadão que quer tirar uma dúvida ou alguma coisa a respeito de algum imposto, algo que ele tem que pagar à Fortaleza, ou para procurar para tirar a sua identidade, por exemplo. A Câmara já dispõe desse serviço. O que nós estamos planejando é para ainda no começo desse semestre a gente possa levar essa Central da Cidadania para os bairros da cidade, ou seja, fazer um deslocamento, né, do poder da Câmara, dos muros da Câmara até a periferia da cidade, para que a gente possa levar esse serviço, Rogério, e mais do que isso, para a gente possa ter contato com o cidadão, para a gente possa ouvir o cidadão, ou seja, faz parte desse plano que nós temos de aproximar a Câmara do cidadão de Fortaleza, dos bairros de Fortaleza, entender melhor como é a dinâmica, não apenas individualmente como parlamentar, mas o poder legislativo como um todo, com seus quadros técnicos, com seus funcionários, servidores, a Câmara Municipal como um todo está se deslocando para os bairros da cidade. Como é que é a estrutura da Central de Cidadania? Vocês têm uma unidade móvel? Como é que funciona? Nós estamos planejando isso, Rogério. A ideia é que a gente faça esse atendimento em parceria com algumas associações, instituições que já funcionam nos bairros, né, que é também... isso não é porque nós não temos um espaço, mas nós queremos aproximar a Câmara do cidadão. Então, dentro dessa perspectiva, fazer uma parceria com associações, com ONGs, com entidades organizadas nos bairros, nos dá uma liberdade maior de entender melhor esse cidadão. Quando nós usamos umas instalações, por exemplo, de uma associação que está lá na Palpina, no São Bento ou no Conjunto Ceará, nós estamos tendo acesso, contato com instituição que muitas vezes já presta um serviço ao cidadão. Então, o nosso plano é fazer isso em parceria, né, para que a gente possa, mais uma vez, né, escutar o cidadão, estar mais perto do dia a dia dos bairros da cidade. Presidente, o senhor, desde que assumiu a presidência da Câmara, já teve a oportunidade de enfrentar alguns protestos lá na Câmara, relacionado com, por exemplo, a história da taxa do lixo, reivindicação de professores municipais por reajuste. Como é que está essa relação com os movimentos sociais? Não, a relação é a melhor possível, né? A Câmara tem uma cultura, isso não é nada novo, não somos nós que estamos implantando isso, mas a Câmara tem uma cultura de receber esses movimentos sociais para ouvir as suas demandas. Então, todas elas que você falou, nós temos inclusive espaços reservados para isso. Quando é um grupo maior de gente, nós abrimos o auditório e acomodamos todo mundo para receber. Normalmente, a Câmara tira uma comissão de vereadores com uma comissão do movimento que está lá a reivindicar, para ouvir essa comissão, ouvir quais são as reivindicações e tentar fazer aquilo que é de papel da Câmara, do Parlamento, muitas vezes, que é mediar. A gente, por exemplo, temos aí com o Sindicato dos Professores, por exemplo, que é um sindicato muito atuante, que está sempre na Câmara Municipal. Nós temos um diálogo quase que permanente com esse segmento e fazendo sempre a interlocução com o Poder Executivo naquilo que nos cabe, né? Mediando os conflitos, mediando os pedidos, para a gente procurar sempre
chegar a um consenso e, obviamente, pensando sempre no cidadão. Por exemplo, esse ano nós tivemos lá uma reivindicação dos professores, conseguimos mediar a tempo, o prefeito Sarto atendeu as demandas, anunciou o piso, nós votamos o piso na Câmara Municipal, ou seja, a principal reivindicação naquele momento foi devidamente tratada, atendida e solucionada, aí a partir de uma articulação da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem os seus meios de comunicação, tem a TV, tem a rádio, tem o portal. Como é que esses equipamentos de comunicação têm sido utilizados também para auxiliar no trabalho desenvolvido pelos 43 vereadores? Os meios de comunicação da Câmara, eu costumo dizer, que é uma grande conquista dos últimos anos. Se você pegar, por exemplo, a TV Câmara Fortaleza, ela completou agora 20 anos. Então é um serviço que vem sendo estruturado ao longo do tempo. Agora, recentemente, teve a sua sede reorganizada, refeita, para atender melhor as demandas do vereador, sempre na perspectiva de informar ao cidadão. Então, o jornalismo da Câmara hoje é um jornalismo de qualidade, as redes sociais da Câmara hoje informam verdadeiramente, é uma das redes sociais mais acessadas das câmaras municipais do Nordeste do Brasil, é a de Fortaleza, porque o cidadão acostumou-se a capturar informação através dela. Então, tem cumprido um papel muito importante e para o vereador e para o parlamento que produz diariamente, ter meios de comunicação eficiente é fundamental. Então, tem de nós, assim, nós estamos agora discutindo, vendo o que pode melhorar, o que pode ser feito, porque sempre há essa necessidade, mas eu posso dizer com segurança que os meios de comunicação da Câmara são muito relevantes para o cidadão, porque é quem de fato leva de primeira mão todas as informações da Câmara Municipal até o cidadão de Fortaleza. A rádio, por exemplo, é uma também das que tem uma das que tem maiores audiências em Fortaleza, é a FM Fortaleza. Presidente, como é que está a sua relação com o prefeito José Sarto? O senhor foi líder do prefeito na Câmara, hoje ocupa a função de presidente da casa. Como é que está essa relação com o prefeito José Sarto? A relação é a melhor possível. Obviamente, somos aliados, somos do mesmo partido, somos amigos, posso dizer assim. Obviamente, resguardado aí o papel de cada um. Ele, chefe do Poder Executivo, e eu, chefe do Poder Legislativo. Nós temos procurado sempre ter diálogos e reuniões e conversas acerca dos problemas da cidade. Tenho encontrado o prefeito muito, inclusive em eventos, entregando obras, entregando realizações para o cidadão de Fortaleza, mas nós temos conversado bastante acerca das ações. O prefeito Sarto, inclusive, tem dialogado muito a respeito da saúde conosco, o que é que pode ser melhorado, o que é que a gente tem que fazer para atender o cidadão. Como eu disse, eu tenho uma certa experiência na saúde, porque tenho quase 20 anos de saúde pública, dedicado uma parte delas à gestão da saúde, e essa é uma preocupação do prefeito Sarto. O prefeito Sarto tem conversado conosco sempre e preocupado com esta questão, como é que pode dar uma melhor resposta ao cidadão. Então, assim, a relação entre nós é a melhor possível, e do parlamento com o Poder Executivo também. Todas as mensagens que chegam do Executivo, a Câmara tem o papel e o dever de analisar, tem feito isso, tem estudado, tem proposto emendas, tem discutido isso e tem, na maioria dos casos, aprovado as mensagens do Executivo com algumas emendas do Parlamento, mostrando a nossa liberdade e autonomia para fazer esses ajustes ou uma proposição ou uma sugestão que possa ser incluída nas leis. As pautas vindas do Executivo estão tendo o devido debate na Câmara Municipal? Sempre. Assim, hoje a gente tem um trâmite legislativo que permite isso. Em qualquer matéria do Legislativo, hoje, para o cidadão que está nos acompanhando aqui entender, ela não passa menos de 20 dias na Câmara. Raramente, a não ser que haja um pedido de urgência, algo que seja muito urgente para a cidade, elas passam pelo menos 20 dias. E esse tempo, Rogério, é um tempo de discussão, tanto do plenário como em comissões. Assim, qualquer matéria dessa, ela passa pelo menos por 2 comissões, pelo menos 2 vezes. Então, são matérias que são devidamente discutidas e, como eu disse, o parlamento tem tido uma
uma prática de propor, de emendar, né, de colocar sugestões. A emenda, ela é uma sugestão ao projeto do Executivo, que normalmente as mensagens acabam sendo aprovadas com algumas dessas emendas, para a gente ver como maneira de melhorar o projeto que chega do Poder Executivo. Presidente, nosso tempo está chegando ao final. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista e torcendo aí que o ano 2023 seja bastante proveitoso nos trabalhos legislativos da Câmara Municipal. Eu que agradeço o espaço e fica aqui o convite ao cidadão de Fortaleza para acompanhar as sessões legislativas, terças, quartas e quintas, às 9h30 da manhã, pela TV Fortaleza, pelos meios de comunicação, pela FM Fortaleza, para que o cidadão possa entender e ver, conhecer, Rogério, como é que é demandado o debate naquela casa que trabalha diariamente para fazer a vida do cidadão melhor. E o Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Vou agradecendo a sua audiência e a gente já marca um compromisso para o próximo sábado. Até lá!